Sabe, existe uma arquitetura quase que invisível nas palavras. Uma tecnologia secreta que separa aqueles livros que a gente só lê e esquece daqueles que transformam a gente para sempre. Hoje, a gente vai desvendar essa arte. Pensa comigo por um instante, naquela leitura que não foi só uma leitura. Sabe, aquela que pareceu reorganizar alguma coisa bem lá no fundo, em silêncio. Uma experiência que ficou, que marcou de verdade, que talvez tenha até mudado um rumo na vida. Pois é, essa sensação profunda, essa transformação. Isso não acontece por acaso, não. Não é só uma questão de encontrar o livro certo na hora certa por um golpe de sorte. E também não é uma mera coincidência. Existe um método por trás da magia, sabe? Uma estrutura que sustenta todo esse mistério. O ponto crucial é este aqui. Essa capacidade de transformar é projetada. Existe uma gramática secreta, uma tecnologia que, quando a gente entende, consegue transformar a página num verdadeiro espelho da alma. E essa arquitetura toda tem nome. É a literatura quântica. Mas calma, o termo quântica aqui não é sobre física, tá? É uma analogia muito poderosa. Pensa só, assim como na física quântica o observador afeta o que é observado, aqui a consciência de quem está lendo afeta o significado do texto. Vamos ver como é que uma página pode virar um portal. É aqui que a chave vira. A ideia de que o observador, ou seja, quem lê, altera o que é observado. O significado não está lá, paradinho no texto, só esperando para ser pego. Não, ele nasce dessa dança, desse encontro entre a consciência e a página. E então, a gente chega na definição principal. E olha, cada palavra aqui tem um peso gigantesco. Tecnologia, transformação e consciencial. Vamos analisar isso de perto. Quando a gente fala tecnologia, não é de aparelho eletrônico, é de uma arte com fundamento. Transformação quer dizer uma mudança que fica, que permanece mesmo depois que o livro é fechado. E consciência significa que a experiência envolve tudo. A mente, claro, mas também a emoção, a intuição, até o corpo. Tá, mas como é que essa tecnologia funciona na prática? Como se constrói um texto que é um portal? Bom, existem ferramentas específicas para isso. São 5 chaves que abrem essas portas para a transformação. Vamos conhecer agora a arquitetura da magia. Essas aqui são as 5 chaves, e cada uma é uma ferramenta pensada. As lacunas, elas convidam quem lê a preencher os espaços. Os paradoxos dão uma relaxada na nossa mente lógica. As metáforas criam um campo para a gente explorar. A quebra da quarta parede coloca o leitor dentro da história. E a circularidade, ela garante que a jornada termine num lugar diferente de onde começou. O resultado final de tudo isso é uma mudança de identidade. É a gente deixar de ser um consumidor passivo de informação para se tornar um participante ativo na criação de significado. A diferença é gritante, né? A leitura convencional é uma transmissão uma vez de mão única, já a literatura quântica é um diálogo. O texto é um convite, e a outra metade da conversa é a vida, as perguntas e a consciência de quem está lendo. E essa é a consequência inevitável. A história de vida, as dores, os sonhos de cada pessoa, tudo isso vira um ingrediente ativo na leitura. O significado não está só na página, mas nesse espaço sagrado entre a gente e o papel. Pensa bem nisso. É uma experiência que quase todo mundo já teve. Aquele livro que a gente amou na adolescência e que quando a gente relê na vida adulta parece um texto totalmente novo, com camadas que a gente nunca tinha percebido antes. E aqui está a grande revelação. O livro funciona como um espelho perfeito. Ele não muda, ele simplesmente reflete a nova pessoa que o está lendo. Na literatura quântica, essa alquimia não é um acidente, é o objetivo principal. Então, a pergunta que fica é, por onde começar? Porque a literatura quântica não é algo que se aprende só lendo sobre ela. A gente aprende lendo através dela. A teoria é fascinante, mas a experiência é o que realmente transforma. Existe um lugar onde todas essas técnicas foram cristalizadas numa narrativa viva, um portal de entrada criado especificamente para quem quer experimentar e não só ficar na compreensão intelectual. Mebadon se apresenta não só como um livro, mas como uma ferramenta viva. É uma jornada desenhada para acompanhar quem busca através dos estágios universais do despertar, da transformação e da maestria. A promessa é que a história interage com a gente de uma forma única. E, de certa forma, essa jornada já começou. Só de acompanhar essa análise, de se abrir para essas ideias, um primeiro passo já foi dado. A ponte para uma nova forma de ler e até de ser já está em construção. Fica aqui a reflexão. E se a leitura deixasse de ser só tirar informação de um lugar e se tornasse um encontro?
Um encontro onde, ao ler as palavras, a gente se sentisse, de alguma forma, lido por elas. O que será que a gente descobriria?